Filipenses 4, a partir do verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que, no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Oremos. Ó Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa nos instruir e falar, ó Deus, de tal forma que esta palavra seja para nós inesquecível. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. A revista Veja, do dia 12 de dezembro, na página 94, trouxe a entrevista de um professor da Universidade de Harvard, o nome dele é Tal Ben-Shahar, judeu, origem judaica, e ele está fazendo muito sucesso, porque as aulas dele falam sobre o segredo da felicidade. Então, todo mundo quer ouvir o que esse homem tem a dizer das suas pesquisas sobre o segredo da felicidade. E aqui na revista ele responde essa questão. Ele diz: as pesquisas mostram que pessoas religiosas são mais felizes. Olha aí. As pesquisas mostram que pessoas religiosas são mais felizes. Uma das principais razões disso é a crença da razão e do propósito da sua existência. Concordamos plenamente com ele, Concordamos plenamente com ele. Aí, mas como ele estava escrevendo, respondendo à revista, e no politicamente correto mundo que nós vivemos, aí ele faz uma observação. Mas olha, é possível encontrar propósito para a existência sem ter fé. Ou seja, eu falo isso, mas para não desagradar o grupo aqui, eu vou tomar cuidado aqui com as minhas palavras, pisar em ovos. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, pela obra do Espírito Santo, ao escrever essa carta, não está nem um pouco preocupado em agradar a sociedade. O negócio dele é dizer a verdade. E a verdade na carta de Filipenses é que Deus propõe para nós o caminho da alegria. Essa é a preocupação dele. Dá uma olhada no capítulo 1 da carta de Paulo aos irmãos em Filipenses. Ele está feliz, ele dá graças a Deus, versículo 3. E ele faz sempre, versículo 4 do capítulo 1, com alegria, súplicas por aquela igreja que ele tinha um relacionamento muito saudável. Versículo 8 do capítulo 1 vai dizer que ele tinha saudade daqueles irmãos, porque os relacionamentos eram tão alegres, tão saudáveis, que o fato de ele estar distante, agora preso na cidade de Roma por causa da pregação do Evangelho, então ao escrever a carta ele diz: não posso visitar vocês, tenho saudade de vocês. Esse era um relacionamento extremamente saudável. E ele sabia que o fato de estar preso em Roma por causa da pregação do Evangelho era também algo permitido por Deus. Deus tinha um propósito em tudo isso, e ele se alegrava. Versículo 12, porque o fato de estar preso não impedia o progresso do Evangelho, que era a grande intenção dele, mas Deus usava aquele momento histórico que ele estava passando até para levar o Evangelho no meio do lugar mais difícil onde o Evangelho poderia chegar, que é a guarda pretoriana. No meio daquele império, o grupo mais seleto, mais restrito, era a guarda pretoriana, um grupo de elite do império.
E ele diz: entendo que Deus permitiu que eu fosse preso para que o evangelho pudesse chegar nesse grupo, não apenas nesse, mas em tantos outros lugares. Ele diz: eu vejo Deus em todas essas coisas, e vejo até que no momento em que vou ser julgado nos tribunais, o evangelho é proclamado até por aqueles que me acusam, e ele diz: graças a Deus por isso. Então ele conseguia ver em todos esses detalhes a ação do Senhor. Por isso, ele roga àqueles irmãos, versículo 27 do capítulo 1, que eles vivam de modo digno do Evangelho. E a pergunta que ele começa a responder a partir dali é: como viver de maneira digna do Evangelho? Capítulo 2, versículo 1, com entranhados afetos de misericórdia, amando uns aos outros. Apesar de sermos imperfeitos, como ele deixa muito claro, mas devemos olhar para Cristo como nosso soberano exemplo e desenvolver assim a nossa caminhada de fé, honrando uns aos outros, e de maneira especial, ele diz, homens que têm a responsabilidade de levar o Evangelho. Ele fala de Epafrodito e Timóteo, do versículo 19 até o 29 do capítulo 2. E ele diz, no capítulo 3 de Filipenses, que a alegria cristã volta a ser objeto da sua palavra aqui, e que ela não pode ser atrapalhada por falsos profetas, versículo 2 até o versículo 11, por uma liderança ruim, porque a nossa vocação é soberana. Essas pessoas são inimigos da cruz de Cristo Jesus. Ele diz: não deixe que essas teologias ruins entrem no coração de vocês, fiquem atentos para um bom relacionamento. Existem problemas, capítulo 4, versículo 2, dois grupos, Evódia e Sintique. Vamos parar com os problemas, vamos voltar a andar em unidade, perdoando uns aos outros, ocupando a nossa mente daquilo que é puro. Capítulo 4, versículo 8 e 9, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe virtude e louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse é o pedido dele. E aí ele caminha no versículo 10, como nós vamos ver agora, entrando para um momento histórico onde ele dá um testemunho riquíssimo de sua própria alegria. E ele diz aí, versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor. A alegria que Cristo coloca no nosso coração, apesar de todas as dificuldades, é sempre em abundância. Alegrei-me sobremaneira, não é uma alegria qualquer, é uma alegria sobremodo. Ele diz: não tem nada que impeça esse caminho da alegria, mesmo as dificuldades, mesmo as provações, eu estou sempre alegre, porque a alegria é no Senhor. Quando a alegria é no Senhor, quando a nossa força vem no Senhor, a vida é diferente. Versículo 13 ele fala sobre isso: a alegria vem do Senhor, porque o Senhor também me fortalece. Por isso que essa alegria é uma alegria que vai além de toda a expectativa humana, porque é um comunicado da graça de Deus, é fruto da graça de Deus nos nossos corações. É Deus quem toca e planta essa fé maravilhosa nos nossos corações, que gera essa alegria no nosso relacionamento com Deus, na nossa visão sobre nós mesmos e no nosso relacionamento com o próximo, apesar de muitas vezes enfrentarmos dificuldades. Mas aí ele começa a especificar essa alegria e mostra para nós que ele tem motivos variados para falar dessa alegria. Olha o versículo 10. Por que ele está feliz no Senhor? Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Meus irmãos, se tem uma igreja que transformou a evangelização no Novo Testamento, e que via de regra é esquecida, foi a igreja de Filipos, dessa cidade, dessa carta. Vamos lá para Atos capítulo 16, abre Atos capítulo 16, vamos para lá. Em Atos capítulo 16, você encontra Paulo chegando pela primeira vez na cidade de Filipos, Macedônia, norte da Grécia. Ele havia sido chamado pelo próprio Senhor para levar o evangelho para aquele lugar. Quando ele entra na cidade de Filipos, ele encontra um grupo de mulheres, entre elas Lídia, que era uma mulher de muitas posses, tinha uma casa muito grande, era vendedora de púrpura, temente ao Senhor. Ela se converte, é batizada por Paulo, e todas aquelas irmãs que faziam parte daquele grupo de oração agora entendem o evangelho de maneira plena, e se funda então a igreja em Filipos, na casa de Lídia. Não tinha templo, a igreja começa na casa dela.
E aí essa igreja cresce e se fortalece, apesar das dificuldades, das provações. Paulo é perseguido, Paulo é preso, juntamente com Silas, nessa cidade de Filipos, por causa da pregação do Evangelho, por causa do decreto do imperador que proibia a pregação do Evangelho da forma como Paulo e Silas estavam proclamando. E assim eles vão para Tessalônica, capítulo 17 de Atos. De Tessalônica eles vão a Bereia. De Bereia eles vão a Atenas, a igreja de Filipos continua lá existindo, e eles estão proclamando o evangelho nessas cidades, até que no capítulo 18 de Atos, eles chegam na cidade de Corinto. E quando Paulo chega na cidade de Corinto, olha que coisa impressionante, no versículo 3, diz que ele encontra um casal, né, que é Priscila e Áquila, e ele passa a morar com eles, diz o versículo 3, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Paulo até aqui está trabalhando e pregando o evangelho, trabalhando para se sustentar e pregando o evangelho. Portanto, ele não tinha tempo totalmente disponível para levar o evangelho para todas as pessoas. Ele não tinha tempo para isso. Agora olha o versículo 5 do capítulo 18 de Atos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, vindo da onde? Filipos. Paulo se entregou totalmente à palavra. Por quê? Porque ele recebeu, aí Filipos vai explicar, a carta dele a Filipenses vai explicar, volta lá para o capítulo 4, porque ele recebeu dos irmãos de da cidade de Filipos, da igreja de Filipos, recursos financeiros que davam a ele agora a oportunidade, o privilégio de se dedicar totalmente à pregação do evangelho. Ele abandonou o fato de que fazia tendas para se sustentar, e por causa do grande volume de recursos levantados pela igreja de Filipos, ele pôde se dedicar a partir de então totalmente à pregação do evangelho. Por isso ele faz a segunda viagem missionária, ele faz a terceira viagem missionária, e aqui ele diz: eu dou graças a Deus, porque vocês mudaram o meu ministério, deram condições para que o meu ministério fosse de tempo integral, voltado para a pregação do evangelho. O que aconteceu lá em Lucas, capítulo 8, quando você vê que no ministério de Jesus Cristo, um grupo de mulheres, inclusive até mulheres ricas, sustentavam o ministério de Jesus, davam assistência com seus bens, diz Lucas. E Paulo diz: eu estou alegre no Senhor, porque se o evangelho avançou da forma como avançou, e nós tivemos condições de fazê-lo, é porque esta igreja entendeu a sua vocação no evangelho. Mas aí versículo 11 ele diz: mas eu digo que a minha alegria não está sujeita a essas coisas, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agora, meus irmãos, quando você lê esse texto na língua original, que é a língua grega, que esse texto foi escrito em grego, existe um contexto desse texto, e as palavras que Paulo usa, e o tempo verbal usado, escolhido por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nesse versículo, é riquíssimo. Eu vou tentar explicar para os irmãos aqui, rogando que o Espírito Santo ministre graça para a gente entender. Porque naquela época, quando Paulo escreveu isso aqui, estava na moda o estoicismo. Era uma linha filosófica que nasceu 200 anos antes de Cristo, que dizia para as pessoas que a raiz do sofrimento das pessoas, essa era a linha filosófica, o estoicismo, a raiz do sofrimento está no desejo. Se você não desejar, você não sofre. Por exemplo, você deseja fazer uma cirurgia plástica. Se você não desejar, você não sofria. Você deseja ser uma pessoa que tem muitos bens, mas você não consegue. Luta, é difícil, sofre. Se você não desejasse, você não sofreria. Então, no estoicismo, todas as coisas estavam já predeterminadas e ninguém podia mudar nada. Então, o ser humano, segundo essa linha filosófica, tinha que aprender ao longo da sua vida, num treino constante da sua mente e do seu coração, a negar o desejo. Se ele negasse o desejo, ele não teria a frustração de não alcançar aquilo que desejava, portanto, ele seria feliz. Eles até diziam, e Sócrates, o grande pensador, filósofo, também seguia o estoicismo, e dizia o seguinte: nós somos como um cachorro
como um cachorro amarrado numa carroça, e a carroça do destino vai tocando, e você pode ladrar o tanto que você quiser, que você não vai mudar o destino. Então, segue. Não deseja absolutamente nada. Aprenda, e a mesma palavra usada aqui no grego por Paulo, hematon. Aprenda a negar os seus desejos. T.R. Glover, um teólogo, diz o seguinte: os estoicos converteram o coração em um deserto e lhe chamavam de paz. Já que eu não posso desejar nada, então o coração é um deserto. E eles achavam que isso era paz. Paulo pega a palavra aprender, a mesma palavra usada nesse contexto, e quem leu naquela época entendeu. Ele pega essa palavra e diz assim: eu aprendi a viver contente. Só que ele usa a palavra aprendi aqui, num tempo grego, que é o tempo verbal chamado auristo. Auristo, no tempo grego, que não tem na língua portuguesa, é um tempo estanque, que acontece uma vez só, mas que tem consequências eternas. Por exemplo, nós somos salvos pela graça de Deus. Aconteceu, pá, tem reflexos eternos, mas não é algo que você desenvolve, não é algo que você trabalha, não é algo que você conquista a cada dia. Aconteceu. Então Paulo diz, olha, ele usa o tempo auristo, eu aprendi a viver contente. Eu aprendi, eu não tive que me esforçar para negar desejo, eu não tive que fazer contemplação para negar o desejo. Não, no momento em que a graça de Deus impactou a minha vida, impactou meu coração, eu aprendi. É uma obra sobrenatural de Deus. Aí ele usa a segunda palavra, a viver contente. E a palavra contente no grego era exatamente o alvo dos estoicos. Era a palavra usada pelos estoicos, que é a palavra autarqueia, para uma autossuficiência plena. Eles falavam assim, eu quero aprender até a ponto de chegar na autarqueia, ou seja, a uma autossuficiência plena de que eu não desejo mais nada. Não me relaciono mais com esse mundo. Paulo usa as duas palavras, aprendi, hematon, só que de uma maneira definitiva, de uma vez só, pela graça de Deus, a autarqueia, a viver contente. Que Paulo diz, aprendi a viver contente, não porque eu neguei os meus desejos. Eu quero dizer para vocês que eu aprendi a viver contente, porque eu vejo Deus tanto na pobreza quanto na riqueza. Tanto quando eu sou humilhado, quanto também eu sou exaltado. Ele começa a quebrar a filosofia estoica, joga ela toda no chão, e diz que isso é obra da graça de Deus no coração dele, e que isso é algo que todo cristão pode experimentar. Paulo diz que Deus capacitou ele para viver assim. Por isso ele faz a afirmação do versículo 13, olha aí do capítulo 4. Ao dizer isso, ele diz assim, por isso eu posso dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso desejar e não conseguir, mas Deus me fortalece. Eu posso desejar e conseguir, e Deus me fortalece. Eu posso tudo. Então não estou negando nada das minhas vontades, dos meus projetos. Eu reconheço a Deus soberanamente em cada um deles. É uma revolução, gente. Para aqueles que estavam tentando seguir essa filosofia que era tão própria daquela época, era uma revolução. E ele estava dizendo isso porque ele não queria que as pessoas negassem a maravilha de desejarem, planejarem e executarem debaixo da graça do bom Deus. Aí ele diz no versículo 12, tanto eu sei, aí ele começa a explicar, como também entendo, sei estar humilhado, como também ser honrado. Em todas as circunstâncias, não é só filosofia vazia, eu já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. D.A. Carson, um comentarista, vai dizer que o segredo do contentamento, normalmente, não é aprendido nas circunstâncias de luxo, nem nas de privações, mas na exposição a ambos. O que Paulo fala aqui é um jogo de transição. Ele diz assim, eu aprendi a viver contente quando eu tive muito e depois de um tempo eu perdi tudo. Continuei contente. Eu aprendi a viver contente quando eu não tinha nada, mas Deus me abençoou e eu passei a ter tudo.
continuei contente. O D.A. Carson, esse comentarista, fala o seguinte: talvez você tenha vindo de uma família abastada financeiramente e nunca lhe faltou nada. Surge então a pergunta: se você estaria confortável e contente se de repente fosse obrigado a viver na pobreza? Você ficaria contente ainda e confortável? Por outro lado, talvez você tenha vindo de uma origem muito pobre, talvez tenha aprendido a lidar com a incerteza e a privação de maneira piedosa, mas agora surge a pergunta: você poderia estar contente se de repente enriquecesse? Isso te corromperia? Você abandonaria a fé, porque eis que de repente você agora tem tantos recursos financeiros, tanta possibilidade de usufruir a vida? Ou você também sentiria culpa por ter tanto dinheiro que mal se olharia no espelho? Paulo, diz Carson, insiste cuidadosamente que seu próprio contentamento funciona sobre ambas as condições. Irmãos, eu tenho muitos anos já de pastorado, e eu já vi essa história várias vezes. Eu já vi pessoas que tinham muitos recursos, mas que quando alguma coisa aconteceu, que eles perderam e ficaram em necessidades, abandonaram a fé, abandonaram a comunhão. E já vi o contrário: gente que não tinha nada, cresceu na pobreza, mas eis que alguma coisa maravilhosa aconteceu na vida deles, e eles tiveram muitos recursos, pois abandonaram a fé do mesmo jeito. Sou testemunha ocular, já vi isso acontecer inúmeras vezes. Paulo diz: comigo não. Paulo diz: eu aprendi a viver contente, mesmo quando eu saio da pobreza para a riqueza, ou da riqueza para a pobreza. E Paulo aqui usa um contraste magnífico. Um teólogo que entende muito da exegese da língua grega, chamado Ralph Martin, diz que as palavras usadas por Paulo aqui, elas contrapõem e atingem ao mesmo tempo todas as áreas da vida humana, porque são palavras muito específicas. Por exemplo, humilhado e honrado são questões existenciais, de reconhecimento da sociedade, enquanto que fome e abundância aqui e significa a riqueza material, significa fartura e recursos materiais. Então ele diz: o contraste é tanto nas questões íntimas, pessoais, quanto nos recursos materiais. Paulo não deixa nada de fora. E até o poder espiritual, quando usa a palavra perisselsen, que é a palavra abundância, tem a ver com o poder espiritual. Ele diz: mesmo assim, Paulo diz que em qualquer transição dessa, ele continuava contente e fiel no Senhor. E aí ele podia dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Então ele passa a falar como um pastor agradecido para a igreja. Ele passa a dizer para aquela igreja: eu estou grato a Deus, porque em todo tempo Deus estava comigo e usou vocês para transformar essa realidade. Olha o versículo 14, 15 e 16. Ele diz: vocês fizeram bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, ele está falando lá sobre Atos 18, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Por isso que ele podia agora exercer o seu ministério com tanta tranquilidade. D.A. Carson vai dizer que essas são lições importantes de cortesia e de generosidade cristã. E João Calvino, ao analisar esse texto, diz que as palavras usadas aqui são palavras de prosperidade. Ele usa palavras relacionadas a questões financeiras, que eram palavras usadas nas transações bancárias, mas que são palavras que têm a ver com prosperidade. Essa linguagem financeira, segundo Moisés Silva, outro teólogo, remete a 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. E aí, meus irmãos, eu fico pensando quantas vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus financeiras para a igreja, para cada membro. O Senhor tem promessas para nós. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, abre lá para você ver. Diz que, é um texto bem conhecido, 2 Coríntios 9, 6, que Deus olha para o coração daquele que contribui generosamente com um olhar muito especial. E isto afirmo:
Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Percebam que é uma linguagem crescente, de bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Quando você olha o versículo 17 de Filipenses 4, vai lá para você ver, existe uma promessa. A promessa é, Paulo fala, o meu coração não é o coração de alguém que procure donativo. Paulo fala isso. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. A pergunta é: crédito diante de quem? Crédito diante de quem? Se não é diante do apóstolo Paulo, porque ele não estava procurando isso. O crédito é diante de quem? Versículo 18 responde: recebi tudo, tenho em abundância. Lembrem-se que eles mandaram para o apóstolo Paulo, para as necessidades do próprio apóstolo Paulo, e ele diz: estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável, como esse sacrifício aceitável e aprazível a Paulo. É isso que diz aí? A Deus. A igreja tradicional, no nosso caso, ela peca não ao criticar a teologia da prosperidade, mas existe a possibilidade de igrejas tradicionais pecarem ao não reconhecer a prosperidade na teologia, porque a prosperidade na teologia existe. O que não existe é a teologia da prosperidade. Vou explicar. A teologia da prosperidade, que está tão largamente anunciada no Brasil, é: quanto mais você dá, mais Deus te dá, porque é uma prova de fé, e Deus abençoa quem dá muito. Quanto mais você dá, Deus vai te retribuir em dobro. Isso é a teologia da prosperidade, é uma negociata com Deus. Está errado. A prosperidade na teologia é assim: Deus, eu sou grato por tudo que o Senhor me deu, e como a tua palavra diz, eu tenho que separar uma parte para o Senhor, pois, Senhor, aqui está a parte que lhe cabe como fruto de gratidão, como aroma suave, sacrifício na tua presença. E o texto vai dizer que isso sobe à presença do Senhor como aroma suave. Deus se agrada. E sabe o que Deus faz? O texto diz: abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medidas. Tem gente que não recebe as bênçãos sem medidas porque não tem um coração grato. Também não adianta exercer a fidelidade sem gratidão. Exercer fidelidade por obrigação também não é aceitável. Tem que ser com um coração grato. E sabe quem recebe? O próprio Senhor. E sabe quem abençoa? O próprio Senhor. Se você espera que os homens batam nas suas costas, também está errado. Porque quem vê é o Senhor, quem sabe é o Senhor, quem abençoa é o Senhor, quem recebe a adoração é o Senhor. E Ele abençoa mesmo. Ah, Ele abençoa. Isso também eu tenho visto. Tenho visto. Como Deus é fiel com aqueles que têm esse coração grato. E olha, João Calvino, olha como eu estou bem acompanhado nesse assunto. João Calvino diz que Paulo, ao usar essa palavra, ele nos remete a 1 Coríntios 9:11. E ele diz em 1 Coríntios 9:11 uma coisa bem interessante. Ele conversando com a igreja, em 1 Coríntios 9:11, ele diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Interessante. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Não desvia sua mente com outras coisas.
E aí volta lá para Filipenses capítulo 4, porque quando a igreja interage nisso, ela é abençoada, o sacrifício sobe à presença de Deus. Portanto, essa é uma relação espiritual agradável a Deus, abençoadora para a igreja, abençoadora na missão. Na missão. Porque você provém semente ao semeador. E ele pode sair semeando o evangelho. Hebreus capítulo 11, versículo 4, vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Mas isso é só nota de rodapé do texto. O texto é muito mais rico que isso. Diz que pela fé, Hebreus 11, 4, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Tamanho é o testemunho de compromisso de Abel ao entrar e oferecer esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que se presta no culto. Não é fora do culto, é no culto. Romanos capítulo 12 vai dizer que nós fazemos esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, aonde? No culto, que é o culto racional. Malaquias vai dizer que nós trazemos as nossas ofertas à casa do Senhor, que não é dado a nenhum de nós administrar esses recursos para outros lugares, porque sobe no culto como aroma suave e agradável a Deus. Então nós percebemos como é rico essa teologia em Filipenses e como ela abençoou a vida de Paulo e das igrejas que vieram depois. Volta lá para o verso 19 de Filipenses. Paulo continua dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. É uma promessa. Pode crer que Deus é o retribuidor gracioso da nossa relação de louvor com Ele em todas as áreas da nossa vida, não só questão financeira, todas as áreas da nossa vida. Isso é equilíbrio santo. Não é negar desejo, é colocá-lo diante do Senhor. Não é negar sonhos, como os estoicos queriam colocar diante do Senhor. Não é um aprendizado em que você vai dia após dia buscando negar-se a si mesmo. Não, é de uma vez só, toque da graça de Deus, você fica já crendo no Evangelho de Cristo Jesus, a partir do toque da graça, e a sua vida vai mudando de glória em glória, em glória, em glória, até o dia em que nos encontrarmos com o Senhor na Nova Jerusalém, e que o texto de Filipenses nós já vimos, diz como será essa nova vida, como será o nosso corpo, como serão os nossos relacionamentos na vida eterna. E aí Paulo conclui, mostrando a ordem das coisas para uma vida cristã saudável, e ele conclui isso no versículo 20 em diante. Ele diz: ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. A primeira coisa, a Deus toda glória. Ao encerrar a carta, ele diz: lembrem-se, a Deus toda glória. Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos ampara, Ele é quem nos dá sabedoria, Ele é que põe a nossa mente no caminho correto, Ele é que nos dá equilíbrio, Ele é que nos dá vida santa, Ele é que nos chama a uma comunidade transformadora, Ele é que nos faz parte desse propósito santo. Portanto, a Deus toda glória. A glória não é a ninguém outro, senão o próprio Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino do Senhor. Agora, versículo 21, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Vivo para a glória de Deus, mas vivo numa comunidade separada. A palavra santos aqui significa isso, separado para servir ao Senhor. Vivo numa comunidade saudável, que repleta de alegria nos relacionamentos, onde as pessoas sabem que não são perfeitas, mas nós nos saudamos uns aos outros, sentimos saudade uns dos outros, alegramos uns com os outros. Ele diz, não se esqueçam disso, a glória de Deus, o relacionamento nosso aqui, versículo 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Paulo está terminando a carta lembrando os irmãos aquilo que ele falou lá no capítulo 1. Estou preso, mas dou graças a Deus. Estou preso, mas estou contente. Estou preso, mas estou contente porque isso está servindo para o progresso do Evangelho. Não se esqueçam, os da casa de César, até eles, alguns irmãos que haviam se convertido por causa da pregação do Evangelho, até eles estão mandando um abraço para vocês. Versículo 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Começa com a glória do Deus Pai,
termina com a graça em Cristo Jesus. Se é para fechar bem uma carta, escolheu as melhores palavras. Tá bom, pastor Leonardo, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa, né? Vamos voltar lá para a revista Veja. O segredo da felicidade, segundo o Bambambam de Harvard, é uma vida com relacionamento de fé. Mesmo que tenha que ter uma vírgula para não desagradar o século do politicamente correto. Pessoas que têm uma relação com Deus são mais felizes, é o que a palavra de Deus diz. A carta aos Filipenses é uma carta repleta de alegria. Alegria em toda e qualquer situação. Alegria ao se consagrar ao Senhor, seja fisicamente, em oração ou financeiramente. Alegria. Alegria por saber que você faz parte desse grande propósito de Deus de transformar a humanidade pelo testemunho de um povo puro, santo, diferenciado, que se reconhece na presença de Deus com um chamado para levar a todo mundo o amor de Cristo Jesus, semear o Evangelho, não um deserto onde se nega os sentimentos, mas para viver vida frutífera. Nós não fomos chamados para guardar desertos, nós fomos chamados para semear os campos, para nos alegrar com as flores, para descansar debaixo da sombra, para ser conduzido pelo pastor nos pastos verdejantes junto às águas de descanso. Essa é a nossa jornada, é assim que o Senhor nos chamou. Portanto, cada cristão deve viver incomparavelmente melhor, sabendo que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A força vem do Senhor, a alegria vem do Senhor, a graça é do Senhor, a glória seja dada ao Senhor. E quando nós vivemos isso, a nossa vida ganha propósito, sentido, significado, pelo próprio toque gracioso de Deus. E influenciamos a sociedade tão perdida, tão seca, ao perguntar para nós: qual a razão da vossa fé? Qual a razão do vosso amor? Qual a razão da vossa alegria, mesmo no meio desses vai e vem da vida, né? Porque Cristo Jesus me chamou, e essa fé arde no meu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor está conosco em todo o tempo, no mais íntimo do nosso coração, das nossas questões. O Senhor está conosco realizando os nossos desejos, como diz a Tua promessa: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Muito obrigado por essa liberdade que o Senhor dá a nós, de podermos desejar, planejar, sonhar, e que quando fazemos debaixo da Tua vontade, o Senhor abençoa, o Senhor coroa de graça e glória para a Tua própria glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando desejamos aquilo que não é agradável, não é frutífero, não é, ó Deus, o projeto do Senhor para as nossas vidas, o Senhor também fecha as portas e impede o nosso erro, impede a nossa queda. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos ampara. Muito obrigado, Senhor, porque quando pecamos em pensamentos, palavras e ações, o Senhor derrama sobre nós a obra do Teu Santo Espírito de maneira toda especial, e nós nos arrependemos e renovamos contigo a caminhada, porque Cristo Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Obrigado, Senhor. Ó Deus, continue nos lembrando desse Teu amor, cuidado, desse projeto de alegria santa, e dessa força que o Senhor nos concede por Tua imensa graça para vivermos e realizarmos tudo aquilo, porque o Senhor nos fortalece. Tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que é desejo do Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoe cada família aqui representada, e que possamos guardar sempre essas palavras do Senhor nos nossos corações, e que haja alegria no nosso meio, pois oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.